pesquisa que ocorreu. É, bom, agora começou a gravar, vou começar de novo. Por favor, me perdoe. Desculpe a equipe de organização aí. Eu dizia, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo dia do nosso Congresso Internacional FIUPSIC, o quarto congresso. 4 anos a gente já anualmente realiza esse congresso. Eu me chamo Eni, sou professor de filosofia aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O meu grupo de pesquisa Subjetividade, Filosofia e Psicanálise, então, compõe a rede, a rede FIUPSIC, e a programação dessa manhã é, então, sob a responsabilidade, sob a coordenação, né, do grupo de pesquisa aqui, da UFMS. É, a gente aguarda ainda o Christian, que eu não vejo na sala, então eu vou pedir a vocês 2, 3 minutinhos de tolerância. Vou chamar o Christian aqui, ver se consigo falar com ele, e a gente já inicia imediatamente a atividade é, da manhã. Na programação são duas mesas, né? Talvez é importante já dizer. Então a gente tem essa mesa com a exposição da Amanda e do Christian, e aí depois, na sequência, a gente tem a mesa com a participação da Paula, vejo que a Paula está aí também, e do Vinícius, nosso colega pesquisador italiano, uma mesa sobre Habermas. Já já eu retomo com vocês a programação. Ó, o Christian chegou aí, já ia te chamar no privado, Christian. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, não sei se está me escutando. Agora sim, fala de novo um bom dia para nós. Bom dia, Wayne. Bom dia a todo Agora mundo. isso. Então, bom, em geral eu sou bem pontual. Se vocês estiverem de acordo, eu começaria imediatamente a nossa atividade. Deixa eu só confirmar com a equipe de organização se tem algum recado adicional ou alguma informação sobre algum procedimento. Há uma lista de presença. Essa lista de presença, ela, ela chega mais ou menos no fim, né, da, da apresentação, vem pelo chat. Então, a pessoa está dizendo, né? Podem começar, a lista será passada posteriormente. Perfeito. Então, ótimo que a gente já começa no horário, faz uma discussão mais tranquila, enfim. Então, deixa eu só retomar com vocês agora um pouco mais de detalhes. A nossa atividade ou a nossa programação da manhã, né? Então, eu dizia, nós vamos ter duas mesas. A primeira mesa, então, recebe a Amanda Malerba e o Christian Marques. A Amanda vai nos falar sobre as feridas narcísicas na modernidade líquida, um diálogo entre Freud e Bauman. E o Christian vai nos falar sobre a concepção hermenêutica da língua e da linguagem. Já já eu volto a apresentá-los com um pouco mais de detalhes. Então, essa mesa segue até às 9h45, conforme a nossa programação. Quer dizer, a ideia é que cada um faça uma exposição de mais ou menos 30 minutos e a gente, então, tenha igual tempo para uma discussão, né? Essa é a proposta. Na sequência dessa mesa, então, prevista para as 10 da manhã, no horário de Brasília, a gente vai ter, então, nossa segunda mesa com o professor Vinícius Busac, da Universidade de Cagliari, eh, que vai falar sobre a emancipação em Habermas, e também da Paula Entrudo, que é da Universidade Federal do Ceará, que vai falar sobre emancipação e pensamento comunicativo, Habermas e o projeto da modernidade. Essa segunda mesa vai ser uma mesa em inglês, tá, gente? Ok. E vai ser mediada pelo Vitor Costa, um outro colega do grupo. Essa primeira mesa que a gente inicia agora, então, tenho um prazer enorme, o orgulho de mediar. São colegas que eu admiro bastante, eles sabem disso, a Amanda e o Christian. Deixa eu apresentar muito brevemente, fazer o protocolo, apresentando a vocês muito brevemente a Amanda e o Christian. Um segundo só. Ah,
Então, a Amanda, ela é doutoranda no Instituto de Filosofia da Universidade de Hildesheim. Eu vou até pedir para que a Amanda pronuncie para evitar o meu constrangimento. Como é a pronúncia correta, Amanda? Oi, bom dia. É Hildesheim. Hildesheim. Eu quase acertei, né? Isso, é claro. Então, a Amanda faz doutorado em filosofia na Alemanha. Ela é mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Também é membro e atua na secretaria, ou atuou na secretaria do grupo de trabalho de filosofia e psicanálise da UNPOF e desenvolve pesquisas na área de filosofia social, filosofia e psicanálise e filosofia alemã contemporânea. O Christian, já atualizo vocês aqui sobre o Christian, é doutor com bolsa pelo CNPq, mestre também bolsista, no caso pela Cato, em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. É especialista em teoria da psicanálise pela Unileia e docência no ensino superior pela Uniaselv. É bacharel em administração pela Estadual do Rio Grande do Sul. É membro do grupo de pesquisa Discurso e Arquivo do PPG de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é membro do GT Filosofia e Psicanálise da UNPOF, do qual foi o editor do informativo Conexões, uma iniciativa que iniciou em 2023 e ainda está aí circulando, né, Christian? É membro do grupo de pesquisa Fenomenologia e Hermenêutica da PUC do Rio Grande do Sul, é membro do grupo de pesquisa Filosofia e Psicanálise da UFMS, na linha de pesquisa Filosofia das Ciências Humanas. Suas áreas de interesse são filosofia da linguagem e linguística, fenomenologia, filosofia e metodologia das ciências humanas, com ênfase na psicanálise e nos seus fundamentos. Bom, um pouco aí então dos nossos convidados do dia. Se a gente pode seguir a ordem, a gente começa com a Amanda, é isso? Perfeito. Amanda, então, te passo a palavra, bem-vinda, muito obrigado, boa apresentação. Obrigada, Wayne, pela introdução. Eu queria compartilhar alguns slides. Vocês me falam se aparecer? Para mim, parece que eu já estou compartilhando. Vocês veem? Perfeitamente, Amanda. Ótimo. Então tá. Bom, então, bom dia a todos. Obrigada, Wayne, pela introdução. Obrigada, pessoal do FIOPSIC, pelo convite. E obrigada a todos que estão aqui com a gente. Eu sei que é relativamente cedo no Brasil, então, um obrigado especial. Bom, então essa apresentação, ela se baseia em um capítulo escrito para o livro Ciências Humanas, Filosofia e Psicanálise, do qual Wayne, Vitor Hugo Costa, Tiago Brunassi e eu somos organizadores. E esse livro ainda sai esse ano, né, Wayne? Bom, esse livro vai ser lançado então esse ano e eu aproveito então a oportunidade para convidar a leitura daqueles que se interessarem pelo tema. Bem, a exposição de hoje, ela propõe, então, uma reflexão sobre as feridas narcísicas formuladas por Sigmund Freud e examinadas à luz da crítica social de Zygmunt Bauman. O nosso interesse é compreender de que modo cada ferida enfraqueceu o amor próprio da humanidade, primeiramente ao retirá-la do centro do universo, depois ao negar-lhe a supremacia sobre as demais espécies e, por fim, ao expor que seus pensamentos e comportamentos são influenciados, em grande parte, por instâncias psíquicas inconscientes sobre as quais ela não tem controle. Partindo da articulação entre psicanálise e a análise social de Bauman, nós então buscaremos refletir sobre as implicações epistêmicas e políticas dessas feridas, assim como sobre os mecanismos modernos e líquidos modernos de negação e resistência à ciência. Deixa eu passar, será? Bom, ok. Bom, então, primeiramente, o que seriam as feridas narcísicas? Em sua obra Conferência Introdutórias à Psicanálise, Freud conclui a 18ª conferência, relembrando como a humanidade foi gradativamente deslocada de posições centrais que sustentavam sua autoimagem de domínio e excepcionalidade por intermédio de descobertas científicas. Freud elabora a teoria das 3 feridas narcísicas que teriam abalado profundamente o amor próprio da humanidade.
A primeira, infligida por Copérnico ao retirar a Terra e, por conseguinte, o ser humano do centro do universo. A segunda, por Darwin, ao negar o caráter divino da criação humana por meio da teoria da seleção natural. E a terceira teria sido causada por ele mesmo, Freud, ao mostrar como a sua teoria do inconsciente, que o eu não é o senhor em sua própria casa, sendo atravessado por forças que escapam à sua razão. Essas feridas representam não apenas revoluções epistêmicas nos saberes científicos, mas também novas perspectivas e questões acerca do propósito da existência da humanidade, a qual é progressivamente privada do caráter excepcional que acreditava possuir. Bem, a fim de compreender o que levou Freud a considerar a emergência do heliocentrismo como a primeira ferida infligida ao amor próprio da humanidade, é necessário levar em consideração como, durante a Antiguidade Clássica e a Idade Média, e em linhas gerais, a noção de ciência referia-se majoritariamente a um saber de natureza contemplativa, desvinculado de aplicações práticas e voltados ao domínio da especulação racional. Tal distinção entre saberes contemplativos e práticos fundava-se no pensamento aristotélico, o qual estruturava o conhecimento em uma rígida hierarquia. Nesse contexto, a metafísica, portanto, ocupava o topo da escala por lidar com o imutável, o eterno, enquanto os saberes factíveis ligados à matéria e à transformação figuravam nas posições inferiores. Por outro lado, atividades manuais, como a pintura, a engenharia ou a dissecação de cadáveres, eram socialmente desvalorizadas em relação aos saberes teóricos, que gozavam de maior prestígio por sua associação com a metafísica e uma suposta proximidade com o caráter divino. Isso posto, é importante salientar que, embora a teoria do heliocentrismo tenha sido revolucionária, o Copérnico não teria assumido nem na sua vida, e tampouco nas suas obras, qualquer atitude revolucionária. A sua proposição de uma nova razão do mundo não foi fruto da observação direta do céu, mas da reorganização dos elementos herdados da tradição astronômica da antiguidade. Embora fosse baseada em referências clássicas, a proposição copernicana abalou profundamente as estruturas do modelo geocêntrico aristotélico e todo o conhecimento que estabelecia o ser humano em posição central no cosmos. No prefácio da sua obra As Revoluções dos Orbes Celestes, Copérnico escreve uma carta dedicada ao Papa Paulo III em uma tentativa de escapar da consequente condenação da Igreja Católica. Nessa carta, ele busca explicar o porquê não deveria ser condenado ao afirmar ter sido persuadido por amigos a publicar tal obra, e que ela não representaria nenhuma ofensa à Igreja. No entanto, em um movimento ousado, Copérnico concluiu seu raciocínio com uma afirmação de que assuntos matemáticos deveriam ser tratados por matemáticos e assuntos religiosos por religiosos. O heliocentrismo e os argumentos favoráveis à separação da ciência da religião apresentados por Copérnico revelariam, portanto, um momento de inflexão na história da ciência e no curso da humanidade. Séculos mais tarde, Freud afirmaria que Copérnico, ao defender o heliocentrismo, infligiu a primeira grande ferida narcísica na humanidade, pois desfez a ilusão da centralidade cósmica do ser humano. Freud relaciona a resistência à sua teoria do inconsciente e as críticas feitas contra a psicanálise e ao amor próprio da humanidade, o qual, após ter sofrido 2 grandes insultos por parte da ciência, não gostaria de admitir um terceiro golpe. Eu o leio. O primeiro, quando descobriu que nossa Terra não é o centro do universo, e sim uma ínfima partícula de um sistema cósmico, cuja grandeza mal se pode imaginar. Essa afronta se liga a nós pelo nome de Copérnico, embora já a ciência alexandrina tivesse anunciado coisa semelhante. Fim de citação. Em suma, Copérnico não apenas inaugurou uma nova teoria cosmológica, mas também legitimou a possibilidade de se fazer ciência à revelia da tradição, o que inspirou um modo de pensamento que se permitia desprender-se das autoridades do passado, movimento que Freud mais tarde reconheceria como análogo ao que ele próprio realizaria ao buscar defender o inconsciente como um objeto legítimo de investigação científica.
é possível refletir acerca da maneira que o movimento de retirada do ser humano do centro do universo culminaria em uma nova concepção do sujeito moderno, não mais central e soberano, mas sim descentralizado, vulnerável e atravessado por forças que escapam ao controle da consciência. Nesse sentido, a crítica freudiana leva a primeira afronta ao amor próprio humano a uma nova dimensão. Se Copérnico demonstrou que o universo não gira em torno da Terra, Freud revelou que a vida psíquica não gira em torno da vontade consciente. Ambas as formulações compartilham uma estrutura epistêmica de ruptura, na medida em que deslocam o sujeito de sua posição privilegiada e produzem um mesmo efeito simbólico de desestabilização, o qual Freud irá sintetizar como o preço imposto pela ciência ao narcisismo humano. No início das conferências introdutórias à psicanálise, ao investigar a resistência da comunidade médica em relação ao método psicanalítico, Freud reflete sobre a formação em medicina, a qual ele mesmo frequentou. De acordo com o autor, o ensino tradicional de medicina se limitava a ver o corpo humano como um objeto anatômico, resultado de reações químicas e eventuais processos de adoecimento. Para o autor, o professor de medicina seria como um guia de um museu, que apresenta fatos a outros mediante sua própria percepção, a fim de lhes convencer da importância de sua existência. No entanto, após séculos de tentativas falhas de tratamentos médicos, a psicanálise apresentaria outra abordagem, como nós podemos ler juntos. No tratamento psicanalítico, não ocorrem senão trocas de palavras entre o analisando e o médico. O paciente fala, relata experiências passadas e impressões presentes, se queixa, confessa seus desejos e impulsos emocionais. O médico ouve com atenção, busca dirigir o curso de dos pensamentos do paciente, instiga-o, compele sua atenção para determinadas direções, dá-lhe explicações e observa as reações de compreensão ou repúdio que, desse modo, desperta no doente. Fim de citação. O olhar, não mais subjugado às autoridades do passado, mas dirigido aos corpos presentes, teria inaugurado uma tradição da qual, séculos antes, Charles Darwin participaria ao desenvolver sua teoria da evolução, com base na observação de fósseis, organismos vivos e de variações e similaridades entre espécies. Darwin abandona a estrutura fixa associada às espécies ensinadas pela tradição eclesiástica e naturalista, propondo em sua obra A Origem das Espécies que todos os seres vivos são o resultado de um longo e contínuo processo de transformação. Em contradição com as crenças da época, as quais se fundavam na tradição bíblica de que o homem teria sido criado à semelhança de Deus e seu papel na Terra seria o de dominar todos os outros animais, Darwin inflige a segunda ferida narcísica ao afirmar que os seres humanos, já retirados da posição central do universo, não são frutos da criação divina ou donos de todas as outras criaturas da Terra, mas são apenas meros resultados de um processo de adaptação ao qual todos os seres estão sujeitos. Aqui eu leio. Uma flor e uma abelha podem, simultaneamente, uma após a outra, modificar-se e adaptar-se umas às outras da forma mais perfeita pela contínua preservação de indivíduos que apresentam desvios mútuos e ligeiramente favoráveis em suas estruturas. Fim de citação. Para Freud, os resultados da pesquisa biológica de Darwin não causariam grandes ofensas ao amor próprio de crianças, as quais comumente se afeiçoam e falam de outros animais como se estivessem em condições igualitárias aos seres humanos. E também não causaria repugna aos homens primitivos cuja tribo remontasse a um antepassado animal. Não obstante, para o autor, a presunção do homem moderno foi atacada pela teoria darwiniana, devido à conceituação de que, independentemente de seus esforços civilizatórios, o ser humano não é diferente e nem melhor que os outros animais. Eu leio novamente. Ele é próprio de origem animal, mas aparentado a algumas espécies, mais distante de outras. Suas conquistas posteriores não puderam apagar testemunhos da equivalência, tanto na estrutura do corpo quanto na disposição psíquica. Fim da citação. Embora a noção de que o amor e a fome governam o mundo seja antiga e anterior a Darwin, foi ele quem primeiro estruturou teoricamente esses dois impulsos como fundamentos essenciais de todo o reino animal, do qual ele também salientou, os seres humanos igualmente fazem parte.
Nesse sentido, não surpreende que a influência de Darwin tenha sido decisiva na formação intelectual de Freud e a psicanálise freudiana possa ser compreendida como um dos campos fora da biologia no qual o impacto direto e indireto da obra darwiniana se mostrou mais exemplar e fecundo. Em diversas ocasiões, Freud reconheceu o impacto da segunda ferida narcísica e sua importância para a psicanálise, especialmente ao defender uma formação psicanalítica ampla que abordasse conhecimentos históricos e também biológicos, a fim de melhor compreender a psique humana. Segundo o autor, o plano de estudos de analistas deveria, e aqui eu o cito, abranger material das ciências humanas, de psicologia, história da civilização, sociologia e também da anatomia, biologia e história da evolução. Fim da citação. O que demonstra a relação intrínseca entre a segunda e a terceira ferida narcísica. Influenciado pelo zeitgeist pós-darwiniano, Freud trilhou o seu percurso que mais tarde se tornaria o surgimento da psicanálise como um cientista, ao analisar seus objetos de estudo, no caso, os pacientes de seus casos clínicos, desenvolvendo estratégias para melhorar sua abordagem à escuta analítica. No modelo psicanalítico freudiano, não há uma divisão rígida entre o que seria considerado normal para os parâmetros médicos da época e o patológico. Pelo contrário, os processos psíquicos que regem os sintomas neuróticos estariam em continuidade com aqueles que operam a vida psíquica cotidiana, o que demonstra que, para a psicanálise, os funcionamentos mentais considerados normal e anormal teriam uma relação intrínseca entre si. Tal perspectiva não apenas levou Freud a minimizar a dicotomia entre normalidade e patologia, como também o permitiu estender suas formulações clínicas para além da psicopatologia, aplicando-as ao campo da cultura, da religião e da sociedade. O método freudiano, portanto, rompe com a medicina tradicional da época, a qual se baseava em diagnósticos fixos e na observação do comportamento e dos sintomas dos pacientes. Ainda no início das conferências introdutórias à psicanálise, Freud afirma que, a fim de preencher a lacuna com a qual a medicina não conseguiu lidar, a psicanálise teria se libertado de todo e qualquer pressuposto anatômico, químico ou fisiológico para desenvolver e trabalhar conceitos auxiliares puramente psicológicos, o que explicaria seu distanciamento de outras ciências. Afastando-se da medicina vigente de sua época, Freud desenvolve um modelo teórico sobre o funcionamento do aparelho psíquico humano, o qual ele mesmo irá questionar, revisar e modificar ao longo de sua vida. Além disso, ele elabora conceitos interdependentes para ilustrar processos e instâncias psíquicas nesse aparato, que revolve em torno do conceito do inconsciente. No entanto, as distinções entre os saberes não seriam a única causa de resistência à psicanálise. Freud compreende que a primeira das formulações psicanalíticas, consideradas desagradáveis, se refere aos processos psíquicos inconscientes, a qual não apenas desafiaria o entendimento da época, que identificava o psíquico como inteiramente consciente, mas também implicaria em uma nova e decisiva orientação no mundo e na ciência. E a segunda, a relevância central dos impulsos instintuais, os quais são essencialmente sexuais, como causa das doenças dos nervos. A resistência à psicanálise explica-se na teoria freudiana como uma aversão a esse resultado da pesquisa psicanalítica. A civilização conseguiu se desenvolver somente à custa da satisfação instintual. Nas palavras de Freud, os impulsos sexuais desempenham grande papel importante, eles são sublimados, isto é, desviados de suas metas sexuais e direcionados para metas socialmente mais elevadas, não mais sexuais. Fim de citação. No entanto, os fundamentos dessa construção seriam frágeis, e o mal-estar na civilização representaria um sintoma de que o inconsciente de cada indivíduo civilizado não teria aceitado completamente as normas e as imposições sociais. Dessa forma, Freud seria o responsável pela terceira ferida narcísica, o amor próprio da humanidade, ao ressaltar a fragilidade dos fundamentos civilizatórios, os quais não podem ser reformados ou aprimorados, uma vez que a recusa à civilização está presente no inconsciente de cada indivíduo, como nós podemos ler no seguinte trecho. O terceiro e o mais sensível insulto, no entanto, a mania de grandeza humana, deve sofrer da pesquisa psicológica atual, que busca provar ao eu que ele não é nem mesmo senhor de sua própria casa, mas tem de satisfazer-se com parcas notícias de que se passa inconscientemente na sua psique.
Nós, psicanalistas, não fomos os primeiros nem os únicos a exortar ao autoexame, mas parece que cabe a nós defendê-los com maior insistência e sustentá-lo com material empírico ao alcance de todos. Daí a revolta geral contra a nossa ciência, a ausência de toda e qualquer civilidade acadêmica e o fato de que a oposição desfazer-se de todos os freios da lógica imparcial. Fim de citação. O terceiro golpe proferido por Freud expulsa os seres humanos de seu último exílio ao afirmar que eles não têm controle nem mesmo sobre seus próprios pensamentos e comportamentos, o que, na perspectiva do autor, tornaria a terceira ferida a mais dolorosa. Logo, conclui Freud, não é surpreendente que não haja boa vontade com a psicanálise, mas sim recusas obstinadas a seus métodos e resultados, uma vez que ela não é reconfortante, mas sim perturbadora, como diferentes ciências, ao retirar o caráter mágico do mundo e da humanidade e expor o quão pouco ela sabe sobre si mesma. Em um primeiro momento da sua obra O Mal-Estar na Civilização, Freud reflete sobre a relação entre o sentimento de mal-estar e os avanços científicos observados nas últimas décadas. Embora seja impossível mensurar o grau de felicidade de épocas anteriores para compará-los com o sentimento de satisfação geral presente na modernidade, Freud compreende que, apesar do progresso tecnológico, a ciência não teria aumentado significativamente a felicidade dos indivíduos modernos. Freud examina os avanços científicos e tecnológicos ao nível individual, refletindo sobre a maneira que novos aparatos tecnológicos, como os óculos, os telescópios, as câmeras fotográficas, os telefones e os veículos de transporte, foram desenvolvidos como realizações de desejos humanos, como em um universo de contos de fadas. O ser humano, nessa perspectiva, aproxima-se dos ideais de onipresença e onisciência, os quais até então atribuía somente a seus deuses e a seres encantados, tornando-os uma espécie de deus protético. No entanto, o autor conclui, e eu o leio, épocas futuras trarão novos, inimagináveis progressos nesse âmbito da cultura, aumentarão ainda mais a semelhança com Deus. Mas não devemos esquecer, no interesse de nossa investigação, que o homem de hoje não se sente feliz com esta semelhança. Fim de citação. Décadas mais tarde, em sua análise da obra freudiana, Zygmunt Bauman observa em Um Mal-Estar da Pós-Modernidade que os avanços científicos realmente não tornaram os seres humanos mais satisfeitos. Freud e mais tarde Bauman compreendem que tais restrições, ao mesmo passo em que fomentaram o sentimento de mal-estar, também ofereciam segurança aos indivíduos modernos ao sustentar projetos de vidas estáveis e o pertencimento comunitário. Para Bauman, a fase sólida da modernidade, sobre a qual Freud refletiu em suas obras, é caracterizada especialmente por uma rígida estrutura normativa, sustentada por instituições como a família e o Estado. De forma contrária, a modernidade líquida caracteriza-se por uma fragilização dos vínculos sociais e pela lógica consumista, relacionando diretamente o mal-estar líquido moderno ao excesso de liberdade e sua consequente falta de segurança. Bauman entende que, embora os indivíduos líquido-modernos acreditassem que mais liberdade os tornaria mais felizes, em suas palavras, a liberdade sem segurança não assegura mais firmemente uma provisão de felicidade do que a segurança sem liberdade. Fim de citação. Na teoria baumaniana, não há ganho sem perda. Portanto, o aumento de liberdade implica também a necessidade exaustiva de os indivíduos líquido-modernos manterem-se atualizados e em movimento, em uma constante busca solitária de suas melhores versões, uma vez que seus parceiros amorosos, amigos, colegas de trabalho e familiares possuem a liberdade para abandoná-los, traí-los e ignorá-los, o que estimularia o sentimento de insuficiência desses indivíduos, bem como sua insegurança. Sendo assim, Bauman observa que, diferentemente dos indivíduos modernos, os quais não se sentiam felizes com seus aparatos e tecnologias, que os aproximaria de seus ideais divinos, os indivíduos líquido-modernos sentiriam medo e apreensão em relação às novas tecnologias sem precedentes e destartes sem regulamentação normativa, disponíveis em um cenário político globalmente instável. Percebe-se dessa forma a desconfiança líquido-moderna em relação aos avanços científicos e novas tecnologias.
Apesar de tal atitude poder ser relacionada aos ferimentos no amor próprio da humanidade causado pelas três feridas narcísicas, uma vez que há resistência em aceitar plenamente os resultados das pesquisas científicas, há também o medo em relação aos potenciais usos maléficos da ciência e possíveis imprevistos ou reações inesperadas às invenções e intervenções humanas. Por esse motivo, o autor relembra a seus leitores que tanto a obra de Voltaire, Cândido, quanto o campo de concentração de Auschwitz estariam no mesmo modelo de legado do iluminismo. Ups. Em Medo Líquido, Bauman examina as fontes de temor e insegurança dos indivíduos líquido-modernos e as maneiras que eles encontram para lidar com tais preocupações. É possível refletir sobre os impactos acumulados de cada uma das três feridas narcísicas nesses indivíduos, uma vez que o autor descreve que uma das formas mais eficazes de sobreviver e de tornar a vida humana tolerável seria a normalização das incertezas em relação à humanidade e seu futuro. Nas palavras de Bauman, viver num mundo líquido moderno, conhecido por admitir apenas uma certeza, a de que amanhã não pode ser, não deve ser, não será como hoje, significa um ensaio diário de desaparecimento, sumiço, extinção e morte. Fim de citação. Pode-se reconhecer em tal trecho uma herança das três feridas narcísicas à humanidade, a compreensão de que suas crenças, até as mais antigas e sagradas, podem ser questionadas e consideradas errôneas a qualquer momento. E não seria precisamente a fluidez e sua consequente insegurança as principais estruturas da modernidade líquida? Mediante a leitura das obras de Bauman, torna-se admissível considerar a organização da fase líquida da modernidade como um efeito, um sintoma, de uma sociedade que já não acreditava nas imposições das instituições líquidas, instituições sólidas, e nos valores defendidos por governos autoritários, decidindo abrir mão dos planos de vida estáveis e de sua decorrente segurança. Assim sendo, mediante um cenário político-econômico atravessado pela fluidez, a modernidade líquida pode ser analisada como uma reação a um deslocamento simbólico infligido pelas feridas narcísicas. Diante da perda de garantias religiosas e de referenciais sólidos de comunidade, os indivíduos líquido-modernos se veem compelidos a buscar, de modo individualizado, novas formas de sentido e pertencimento, com a consciência de que as consequências e os possíveis sofrimentos dessa busca também devem ser enfrentados de forma individualizada. Dessa forma, ao se afrouxarem os laços sociais na modernidade líquida, espera-se que medos e problemas estruturais globais, embora assombrem multidões, devam ser, e eu leio Bauman, enfrentados individualmente por cada um de nós, usando nossos próprios e, na maioria dos casos, dolorosamente inadequados recursos. Fim de citação. Ao serem relegados aos próprios esforços, Bauman observa que muitos indivíduos líquido-modernos almejam a volta de instituições e governos sólidos, os quais possam lhe oferecer mais segurança e estabilidade. Em sua análise sobre a ascensão da direita religiosa estadunidense, Bauman afirma que muitos indivíduos, dentre eles a maioria do sexo masculino, são atraídos ao conservadorismo religioso por conta de promessas de um futuro que se baseie no regresso aos valores sólidos. A valorização de um Estado regulador e da estrutura familiar patriarcal, para citar um deles. Tal religionização da política não apenas legitima a intolerância, mas também, nas palavras de Bauman, abre caminho a um crescente autoritarismo que ridiculariza facilmente os apelos à razão, à discordância, ao diálogo, ao humanismo e ao humanismo secular. Fim de citação. O que justificaria o aumento do negacionismo científico no século XXI. Talvez o exemplo mais conhecido de tais políticas conservadoras seja o slogan das campanhas políticas de Donald Trump, Make America Great Again, cujo termo again é precisamente aquilo que denunciaria a nostalgia por tempos considerados mais seguros e estáveis. Em uma versão brasileira, a campanha do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro com seu lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Em ambos os casos, está evidente a propaganda para que se busquem autoridades políticas capazes de prometer a reivindicação de alguma das responsabilidades dos indivíduos líquido-modernos, o que implicaria, segundo essa visão, em um pouco mais de conforto e segurança para suas vidas. Em tal cenário, poder-se-ia considerar o negacionismo científico presente na modernidade líquida como uma forma de resistência ao deslocamento causado pelas feridas narcísicas, do qual os indivíduos líquido-modernos são herdeiros, por estar intrinsecamente relacionado ao teor religioso e, portanto, reivindicar o caráter divino da humanidade. Na teoria de Bauman, tal negacionismo científico observado na modernidade líquida pode ser compreendido como um desencantamento dos projetos sólidos modernos, uma vez que, em sua análise, aquilo que os pioneiros filósofos e não filósofos na modernidade esperavam acontecer não ocorreu. Para o autor, a desconfiança líquida em relação à ciência decorreria daquilo que seria considerado o principal fruto das ambições modernas e seus almejados avanços científicos: o campo de concentração de Auschwitz e as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, os quais não apenas agravariam severamente a desconfiança entre os indivíduos, como também o pessimismo e a descrença em relação à ciência. Entre as manifestações do negacionismo científico, encontram-se, entre as mais populares, teorias que contestam precisamente as duas primeiras feridas narcísicas. O terraplanismo, uma teoria conspiratória da qual o planeta Terra seria plano e estaria no centro do universo, poderia ser compreendida como uma resistência líquido-moderna à primeira ferida narcísica, assim como novas versões líquidas do criacionismo, ressurgidas sobretudo em países de alta renda, dos quais a população comumente acredita estar livre de ilusões religiosas, apesar de serem, nas palavras de Bauman, seguidores de um novo culto, a religião-ciência. Embora cause estranheza tal relação líquida entre a ciência e a religião, pode ser analisada na teoria de Bauman como um efeito do derretimento das fronteiras na modernidade líquida, o que aproximaria as esferas públicas e privadas, profissionais e pessoais, e também os diferentes saberes das áreas de atuação. Nesse cenário, é válido reiterar a contínua resistência da população e também da comunidade médica em relação à psicanálise, muitas vezes considerada uma pseudociência e ignorada no ensino de medicina. Embora Bauman não se refira explicitamente à teoria das três feridas narcísicas de Freud, sua obra dialogou profundamente com os supostos efeitos sociais e individuais de que tais rupturas seriam causadas. Em diferentes momentos de sua análise da modernidade líquida, Bauman retoma de maneira indireta a perda de estabilidade e de controle, identificada por Freud como uma experiência traumática para a humanidade. O autor destaca a crise de sentido que perpassa a experiência líquida do presente, marcada pela desorientação mediante, e aqui eu leio, da fragilidade sem precedentes dos vínculos humanos, transitoriedade das lealdades comunais e debilidade e revogabilidade de compromissos e solidariedades. Fim de citação. Em meio à fluidez dos vínculos humanos e o derretimento das instituições, os indivíduos contemporâneos são compelidos a buscar, de forma individualizada, novos referenciais de sentido, enfrentando sozinhos os efeitos de uma perda coletiva de estabilidade e controle, levando muitos a se refugiarem sob teorias negacionistas, as quais podem ser interpretadas como uma recusa em aceitar o deslocamento causado pelas feridas narcísicas. Dessa maneira, a obra de Bauman permite compreender a insegurança crônica na modernidade líquida como um sintoma duradouro dos traumas epistêmicos identificados por Freud. A leitura de Bauman sobre a passagem da fase sólida para a fase líquida da modernidade evidencia que, longe de superadas, as feridas narcísicas permanecem abertas e o sofrimento que causam podem ser encontrado no âmbito individual e também no cenário político global. A resistência à ciência, o apelo a lideranças autoritárias e a nostalgia por modelos sólidos de autoridade e comunidade podem ser compreendidos como manifestações de uma recusa em aceitar um processo histórico que tornou os seres humanos cada vez mais isolados.
Nesse sentido, o negacionismo científico e os movimentos conservadores que voltam a tornar-se populares podem ser examinados como tentativas de curar, ainda que ilusoriamente, o narcisismo ferido da humanidade, por meio de discursos religiosos ou tradicionalistas, com promessas de restaurar uma ordem anterior à perda. Dessa forma, buscar compreender a atualidade da teoria das três feridas narcísicas implicaria não apenas reconhecer sua dimensão histórica e simbólica, como também identificar sua influência na organização social da modernidade líquida, a qual pode ser analisada como um sintoma dos traumas causados por essa ferida. Muito obrigada pela atenção. Olá. Vocês me veem? Acho que o Wayne caiu, né? Sim, Ah, estamos tudo te bem. vendo. Que susto, pensei que tinha sido eu. Não. Então não deve estar aparecendo para ti. Tem bastante pessoas aqui batendo palma. Obrigada. Já, o meu compartilhamento já acabou, né? Já acho que alguém fechou por mim. Ou a minha tela ainda está aparecendo? Só para. Agora fechou. Fechou? Ah, então tá bom. Assim já deixo livre para você. Muito obrigada, pessoal. Muito bom. E o N caiu? É isso? Acho que sim. Ele, pelo menos para mim, ele estava congelado. Aí eu fiquei até com medo. Falei, nossa, quer ver que eu caí e eu tô falando sozinha? Faz um tempão. Mas não, foi ele, menos mal. Bom, eu não sei exatamente como é que ele quis estruturar aqui, se a gente iria para as perguntas agora, ou se eu faria a apresentação e depois a gente conversaria sobre as duas falas. Não sei como é que ficou combinado isso. Isso, eu acho que ele tinha dito que a gente faria uma apresentação, as apresentações seguidas, né, uma após a outra, e aí no final teria. Ah, tá ali ele. Gente, desculpa, justamente na finalização da Amanda, minha internet caiu, eu voltei agora pelo celular. Eu acho que é uma questão que a gente pode decidir aqui. Vocês preferem seguir agora com. Obrigado, Amanda, pela apresentação. Imagina. Vocês preferem seguir a apresentação? O que que vocês acham? E a Pode gente ser abre no por fim mim. uma discussão. Em geral, nas reuniões da rede, a gente tem feito assim, faz-se as apresentações e depois abre o debate. Então, a gente pode adotar o que a gente adota nas reuniões da rede. Nesse sentido, Christian, você pode, então, tomar a palavra, fazer a apresentação e a gente abre uma discussão final. Tá certo, então. Bom, Perfeito. bom dia para todos, né? E obrigado, Eni, aí também pela introdução que fez antes. Obrigado por todos presentes. Eu sinto falta um pouquinho daquela coisa de a gente estar presencialmente, né? A gente está presente, mas é presente de forma online. Me dá sempre um pouco de desconforto, porque parece que uma parte da interação acaba morrendo, né? Mas então, eu quero falar com você sobre a concepção de língua e de linguagem na hermenêutica filosófica, tá? Eu quero pensar isso com vocês aqui a partir das hermenêuticas que foram propostas por Gadamer e por Ricoeur, justamente porque a obra desses dois ainda continua sendo o centro de gravidade para quaisquer das discussões contemporâneas em hermenêutica filosófica, né? Eu até queria comentar com vocês a razão de falar sobre isso, mas eu acho que deve acabar sendo uma digressão muito grande, mas sucintamente tem a ver com a minha pesquisa atual no pós-doc de letras sobre análise do discurso. Estou querendo compreender um pouco como que os linguistas compreendem língua e linguagem e como isso é, de certa maneira, muito estranho para o modo como a filosofia hermenêutica, que é a tradição ao qual eu estudei mais, como ela aborda essas questões, né? Mas então, assim, nesse momento eu não vou falar dessa pesquisa, mas sim tentar compreender um pouco melhor o que que a hermenêutica filosófica se refere quando fala sobre língua e linguagem.
sobretudo sobre linguagem. Língua acaba ficando um pouco escanteado, como eu quero que vocês percebam à medida que eu vou apresentando. Então, o que que eu quero começar a falar aqui é da relação fundamental da hermenêutica filosófica com a fenomenologia. Porque eu entendo que iniciar por esse caminho não é parte só de uma nota histórica para dizer, olha só, a hermenêutica filosófica nasceu em relação à fenomenologia, mas porque eu entendo que há um enraizamento da hermenêutica filosófica na fenomenologia e que isso afeta profundamente as concepções de língua e linguagem na hermenêutica. Então, desse jeito, o que eu estou tentando sustentar aqui é que é uma certa tese de que não é possível compreender os conceitos de hermenêutica filosófica se a gente ignorar a ascendência fenomenológica, né? E, claro, né, que talvez o N vai dizer assim, poxa, Christian, mas isso não é exatamente novidade, né? É, é muito claro a partir de Gadamer e Ricoeur, esse enraizamento. Eles mesmos o declaram, né? Então, isso parece ser imediatamente óbvio. O que não é imediatamente óbvio e que eu acho que precisa ser destacado nesse enraizamento é que a relação desses dois autores centrais para a hermenêutica filosófica, a relação deles com a fenomenologia não é uniforme. Então, tanto Gadamer quanto Ricoeur, eles vão beber da fonte fenomenológica, mas cada um faz isso de uma maneira muito distinta. O que, claro, né, a gente podia já esperar, vai produzir ênfases diferentes nas suas próprias filosofias e, claro, ênfases também muito distintas no que concerne às suas concepções de língua e linguagem. Então, assim, para falar desse enraizamento da hermenêutica filosófica na fenomenologia, a fim de a gente esclarecer língua e linguagem, o que eu quero sustentar, então, é que para a compreensão dessa concepção de língua e linguagem na hermenêutica filosófica, a gente precisa considerar, então, o legado aí de Heidegger e Husserl. Falando um pouco de Heidegger, então, nesse ponto, onde a maior convergência desses dois autores hermeneutas é, vai ser com Gadamer, né? É muito mais evidente, porque a herança heideggeriana para a hermenêutica filosófica, através de Gadamer, é a transformação ontológica da hermenêutica. Ou seja, é, a influência heideggeriana aqui é justamente naquilo que ele entrega para a reflexão filosófica na hermenêutica, que é o quê? É compreender que, como é que eu vou dizer assim, que o que é hermenêutico, o que é interpretar, o que é compreender, não é alguma coisa que nós fazemos. Compreender não é algo que a gente faz, mas é algo que nós somos. Esse é um elemento central dentro da filosofia heideggeriana que Gadamer vai ser diretamente influenciado porque ele foi aluno também de Heidegger, né? Gadamer ele vai absorver essa herança da centralidade da linguagem, né? Tanto é que a tese mais famosa, que é citada frequentemente de Gadamer, é que o ser que pode ser compreendido é linguagem, refletindo aqui essa herança heideggeriana de que nós somos seres de compreensão. Então, assim, em síntese, essa pequena introdução, assim, eu quero dizer que para esses dois filósofos, Gadamer e Ricoeur, a nossa experiência do mundo e a nossa experiência de nós mesmos, ela é constitutivamente linguística. Nós habitamos o mundo através da linguagem. Só que aqui o Gadamer vai introduzir uma nuance bem importante que não aparece em Heidegger. Para Gadamer, a vida da linguagem, isso é, aquilo que torna a linguagem algo vivo, se desdobra primordialmente no diálogo. É no diálogo com o outro, com os textos, com a tradição, que a linguagem vai se revitalizar e superar as suas próprias cristalizações. Já Henrique é outra coisa, é outro caminho que o Riquelme vai manter uma relação um pouco ambivalente com Heidegger. Ele, ao mesmo tempo que admira o que ele vai chamar de via curta heideggeriana, que nada mais é assim de uma forma muito sucinta, que o caminho filosófico de Heidegger que funda a hermenêutica diretamente em uma ontologia da compreensão, para Riquelme, deu um eco, para Riquelme, essa via curta é interessante, só que Riquelme também critica essa via curta
por entender que ela salta por cima de questões muito importantes para ele, que são as questões epistemológicas e metodológicas. Então, para Riquet, a gente não pode simplesmente ignorar o que a linguística, a psicanálise ou até a análise do discurso tem a dizer sobre a linguagem. Daí que, para o Riquet, ele propõe algo como a via longa da hermenêutica, para fazer um contraponto aqui com a via curta de Heidegger. O que, que seria a via longa? É uma hermenêutica que parte do diálogo com as ciências humanas e as suas metodologias para buscar, daí, em um segundo momento, e não um primeiro momento como em Heidegger, mas para buscar em um segundo momento alcançar essas questões ontológicas que seriam mais profundas. Portanto, Riquet não rejeita a ontologia, mas ele insiste que a ontologia deve ser o horizonte de uma jornada que vai passar necessariamente pela epistemologia. Então, é justamente essa discussão do Riquet que vai nos levar a compreender uma tensão muito produtiva entre ontologia e epistemologia. E aqui eu estou chamando de produtiva porque essa tensão ela não é uma contradição a ser superada, mas é um círculo hermenêutico, um círculo de interpretação a ser assumido da relação da ontologia com a epistemologia. E então a via curta de Heidegger, né, a ontologia direta, e a via longa de Riquet, o desvio pelas ciências, eles não são momentos excludentes, não são posições excludentes, são, na verdade, elas vão representar, na verdade, polos de uma mesma investigação. E é precisamente isso, a força da hermenêutica filosófica, que vai nascendo desse enraizamento fenomenológico. A força da hermenêutica filosófica é a sua capacidade de sustentar essa tensão entre ontologia e epistemologia. Mas retornando um pouco a Gadamer, né, que eu estava dizendo que a influência dele mais marcante é em Heidegger, ele foi profundamente impactado por que se chamou de virada hermenêutica da fenomenologia, operada pelo Heidegger, como já mencionei, porque Heidegger, o que que ele fez? Ele transformou a hermenêutica de uma simples disciplina auxiliar das ciências humanas em uma espécie de reflexão filosófica mais fundamental, centrada na interpretação do ser no mundo. Então, o Gadamer, como eu disse, que foi aluno do Heidegger, ele vai ver isso desde os primeiros cursos oferecidos por Heidegger, em que ele trata dessa relação hermenêutica com a existência. E aqui o mais destacado é um curso de 1923 chamado Ontologia Hermenêutica da Faticidade, em que ele busca entender o ser humano a partir da sua existência concreta ou da vida fática, em, em vez de tratar o ser como se fosse um objeto estático. A proposta de Heidegger seria interpretar a facticidade, essa vida fática, como o caráter existencial e temporal da vida, como um ponto de partida para a investigação ontológica. E aí é dessa experiência que o Gadamer herda a ideia radical de que compreender e interpretar não são primariamente métodos de conhecimento, mas são modos de ser fundamentais do ser humano. Então é ali por volta dos anos 60, 70 que o Gadamer vai desenvolver aquelas linhas gerais da concepção de linguagem dele, que é quando ele vai publicar o texto que é, sem dúvida, o mais importante, Verdade e Método, e, sobretudo, na terceira parte dessa obra, que há o cerne da concepção de linguagem sustentada por Gadamer. Essa terceira parte, inclusive, assim, é uma espécie de epicentro de vários textos posteriores de Gadamer, em que ele vai fazendo pequenas retificações, esclarecendo asserções que foram problemáticas, revendo pontos específicos, inclusive pontos que foram apontados pelos seus críticos, né? Então, mas assim, o objetivo principal dos trabalhos do Gadamer sobre a linguagem é uma tentativa de lançar a luz sobre o papel fundamental da linguagem na nossa experiência de mundo. Para ele, vai se tratar, portanto, mais especificamente de esclarecer a nossa pertença fundamental à linguagem. Uma pertença a partir da qual se desdobra toda a nossa compreensão e todo o trabalho de interpretação. É desse jeito, então, que as análises que a gente encontra em Verdade e Método, e também essas análises nesses outros textos posteriores que rodeiam a discussão da terceira parte de Verdade e Método, essas análises elas tentam explicar, acima de tudo, como o elemento linguístico forma um horizonte de sentido a partir do qual se deixa compreender a nossa experiência de mundo. Então,
como o próprio Gadamer vai explicar lá num texto de 68 chamado Hermenêutica Clássica e Filosófica, e que vai se encontrar num segundo volume de Verdade e Método, que na verdade é uma recolha de textos respondendo a críticos, retificando Verdade e Método 1, que seria, na verdade, a obra central. Ele diz que o que fundamenta a abordagem hermenêutica da linguagem é que a linguagem não aparece simplesmente como um fato, mas ela constitui muito mais uma espécie de princípio. Eu vou citar essa passagenzinha aqui desse texto de 68, tá? Abre aspas. O que não faz parte da nossa orientação linguística no mundo? Todo o conhecimento humano do mundo é mediado pela linguagem. Uma primeira orientação no mundo é feita através da aprendizagem da língua, mas não é tudo. A linguisticidade do nosso ser no mundo articula, em última análise, todo o domínio da experiência. Fecha aspas. Então, qual seria a tarefa da hermenêutica, né? Na perspectiva de Gadamer, ela vai ser precisamente a tentativa de reconquistar essa verdade essencial sobre a linguagem e tirar todas essas consequências possíveis dessa tese de que a linguagem faz parte da constituição do que nós somos. Só que para isso, o Gadamer vai fazer, seguindo aí o modelo da fenomenologia de Gadamer, ele vai empreender um trabalho de destruição ou de desconstrução dessa concepção tradicional de linguagem, uma destruição de alguns dos pressupostos platônicos ou até nominalistas que continuam presentes em concepções de linguagem, inclusive contemporâneas, de modo a permitir uma descrição rigorosa da vida efetiva da linguagem, da vida da linguagem. Então, o Gadamer ele argumenta que a tradição filosófica ocidental meio que esqueceu disso, do que realmente é a linguagem, porque ela acabou ficando presa numa visão muito instrumental, tratando a linguagem só como uma ferramenta para pensar ou para comunicar. Isso tem data específica na história do pensamento, mas se eu abrir isso aqui, a gente já vai para uma outra digressão, de repente vai para as perguntas, se tiver. Então, assim, muitos pensadores famosos, eles supõem que as palavras são só sinais convencionais, aí o nominalismo. São sinais arbitrários, sem ligação direta com o mundo das coisas. Só que para Gadamer, essa ideia reduz totalmente o papel da linguagem. Porque, no fundo, é na linguagem que o sujeito encontra o mundo e que constrói sentido. Então, Gadamer ele percebe que tem muita gente na filosofia e nas ciências da linguagem que trata a linguagem como um objeto, que dá para analisar com método como se não fôssemos parte da linguagem. Para o Gadamer, esse distanciamento total não vai fazer nenhum sentido, porque quem analisa a linguagem já está na linguagem. E isso acaba virando, no entendimento dele, uma alienação, porque a sua relação com o mundo sempre vai passar pela linguagem. Ela não pode ser vista só de fora, como se fosse um objeto. Então, por conta dessa crítica, é que Gadamer vai propor uma maneira de olhar para a linguagem que dá muito mais atenção à sua vida real, que no caso, para ele, é o diálogo. Para Gadamer, o que interessa não é só a lógica dos enunciados, mas o jogo de perguntas e respostas, a conversa viva. E é daí que se tira o sentido. Não é só observar frases isoladas, mas perceber que todo enunciado surge de um contexto de pergunta e resposta. O modelo do diálogo para Gadamer é central, porque quem está realmente conversando está envolvido, está tentando entender, e não dá para separar o sentido do contexto vivo da troca entre pessoas. E aí que então surge um conceito muito importante na hermenêutica filosófica, que é um termo alemão, né? Vou deixar a Amanda corrigir se eu fizer uma pronúncia estranha aqui, Sprachlichkeit, que é a linguisticidade, é um neologismo, né? A gente não tem essa palavra em português, né? Linguisticidade, mas é um neologismo para tentar mostrar essa característica singular da linguagem, que não é só a língua como um sistema, nem só a linguagem como uma mera fala, que é a linguisticidade, é aquele elemento, ou é o pano de fundo linguístico em que toda a compreensão vai acontecer. Ou seja, tudo que pode ser entendido, seja texto, seja gesto, ou seja silêncio, vai se articular nesse horizonte linguístico, e que é o que permite que apareça o sentido.
Então, Gadamer vai dizer muito mais ainda que é até mesmo o objeto, o que está sendo entendido, aquilo que aparece na linguagem, é, é algo que a gente entende, como é que eu vou dizer assim, que o próprio objeto ele só aparece porque nós estamos na linguagem, não porque nós encontramos uma palavra para rotular esse objeto. Não é que a gente entende alguma coisa e depois coloca em palavras. Toda compreensão ela já nasce dentro do horizonte linguístico, buscando as palavras certas que tentam captar o que é a coisa, mas não é só um rótulo. Mesmo que faltem palavras, e a gente frequentemente sente que não consegue dizer tudo, né? Esse limite não escapa do horizonte da linguagem. Essa falta de palavras, ou o reconhecimento de que falta algo para poder dizer ou para expressar, para Gadamer vai ser uma experiência muito central, porque ela revela a nossa finitude. E também mostra que sempre há uma abertura para buscar outros sentidos, encontrar outras palavras, se for o caso, renovar a compreensão. Então, para fazer uma síntese aqui do Gadamer, o que ele propõe é que a linguagem não é só um instrumento. Ela é o próprio solo, o chão. É através da linguagem que o ser humano existe e entende o mundo. É impossível separar o homem, linguagem e mundo. Eles estão misturados desde o começo. Toda a compreensão, toda a interpretação, tudo isso está misturado. E acontece nesse horizonte linguístico, não como um acessório, mas como alguma coisa muito mais fundamental. Já Paul Ricoeur é outra pegada, como se diz, né? Ele segue um caminho um pouco diferente. O solo fenomenológico que Ricoeur trabalha parte fundamentalmente de Edmund Husserl, né? Embora ele não recuse o trabalho de Heidegger, ele tem profundas críticas, como já disse antes, né? Até é interessante notar a relação de Ricoeur com Husserl, porque Ricoeur foi o tradutor para o francês da obra Ideias e Diretrizes para uma Fenomenologia e uma Filosofia Fenomenológica Pura, de 1913. E é nessa obra que o Husserl ele estabelece as bases do método fenomenológico. É nesse trabalho que o Husserl vai propor um método rigoroso para a filosofia, utilizando o conceito de fenomenologia transcendental, vai propor a redução fenomenológica para investigar a estrutura essencial da consciência e como os objetos se apresentam nela. Então, essa obra foi estudada profundamente por Ricoeur. Mas voltando a falar propriamente do Ricoeur, né? Se a gente quisesse fazer um balanço aqui da importância da fenomenologia russeliana para Ricoeur, a gente teria que dar atenção também aos primeiros trabalhos deles, porque é nesses primeiros trabalhos de Ricoeur que há uma espécie de um projeto ambicioso de fenomenologia da vontade. Mas por razões de tempo a gente não vai aprofundar isso, porque o objetivo aqui é só seguir o desdobramento da reflexão ricoeuriana sobre o alcance da fenomenologia, ou seja, logo que Ricoeur passa a entender que a pura descrição fenomenológica acabava esbarrando em limites quando se depara com fenômenos complexos, como o problema do mal, expressão em linguagem simbólica, os mitos, ele precisamente nesse momento ele vai entender que a hermenêutica ganha um destaque em relação à fenomenologia porque ele passa a entender que é preciso interpretar os símbolos, que são, segundo ele, por natureza plurivocais, ou seja, os símbolos vão carregar múltiplos sentidos. Daí a famosa frase que aparece em Ricoeur, que o símbolo dá o que pensar, né? Ele passa a descrever essa relação da fenomenologia com a hermenêutica como um enxerto do problema hermenêutico no método fenomenológico. E aí o que ele mostra é que, em última instância, fenomenologia e hermenêutica não vivem sem um outro, ainda que, ao mesmo tempo, há uma profunda tensão na obra de Ricoeur, e aqui eu estou falando, né, diante do N, que é um profundo conhecedor de Ricoeur, depois pode até me corrigir. Bom, assim, então há uma diferença de ponto de partida aqui nesse enraizamento na fenomenologia, partindo tanto de Gadamer e quanto Ricoeur, e porque destacamos isso porque ambos os autores são fundamentais para a discussão da hermenêutica filosófica. Então, enquanto que Gadamer tem uma relação mais crítica e mais já distanciada de Husserl, inclusive até mostrando um estranhamento de que Husserl teria dedicado pouca atenção à linguagem
na complexidade da linguagem, né? Já o Riquet, por outro lado, ele parece mergulhar muito mais profundamente no projeto russeliano, deixando, ao contrário, daí o Heidegger mais de lado, né? Então, o projeto de Riquet, o mergulho que Riquet dá no projeto russeliano, a gente pode entender que acaba produzindo uma herança quádrupla, né? Dá para a gente destacar quatro momentos importantes dessa herança russeliana para Riquet. E essa primeiro aspecto é que Russell oferece uma teoria geral do sentido, que é baseada na intencionalidade e que vai muito além daquela lógica de enunciados e atinge aí a percepção, a imaginação e a vontade. E isso vai ser muito crucial para a hermenêutica, porque mostra que toda experiência é, em princípio, passível de ser dita. Ou seja, a experiência é dizível. Um segundo aspecto que Riquet toma de Russell é a epoqué, a suspensão russeliana, o pôr entre parênteses. Isso vai fornecer um modelo para Riquet, um modelo de trabalho hermenêutico que, para ser bem realizado, também necessita de um distanciamento metodológico em relação àquilo que interpreta. Então, assim como o fenômeno pode ser posto entre parênteses para a atitude natural, para distanciar a atitude natural, e assim a gente conseguir ver o sentido, a hermenêutica também buscaria uma distância crítica das nossas tradições, dos nossos preconceitos, para compreender essas tradições, esses preconceitos de uma melhor forma. Um terceiro aspecto de herança russeliana é que Russell insiste no caráter derivado da linguagem em relação à experiência. A linguagem, então, ela seria uma expressão secundária de uma camada de sentido muito mais originária, a vida pré- ou antipredicativa. E um quarto elemento aqui dessa herança russeliana é o conceito de mundo da vida, o Lebenswelt, que vai oferecer para Riquet um paradigma que ele incorpora na sua hermenêutica, ou seja, assim como a fenomenologia retorna das objetificações científicas para o mundo vivido, e que o mundo vivido serve de base a essas objetificações científicas, a hermenêutica também faria esse mesmo movimento, buscando retornar das interpretações objetificadas para a experiência vivida que sustenta essas interpretações. Então, o que eu disse até agora para vocês, desses caminhos diferentes pelos quais o Gadamer e Riquet foram desenvolver as suas filosofias hermenêuticas, ainda é preciso dizer ou salientar um ponto que é de convergência fundamental entre os dois, né? Então, se eu disse até agora que Gadamer e Riquet parecem andar, ainda que paralelo, por caminhos diferentes, eles parecem se encontrar num ponto muito central para a hermenêutica filosófica, que é compreender que a linguagem é uma espécie de meio universal da experiência. A linguagem não é uma coisa, não é um objeto, mas é aquele meio que permite ou dá as condições de possibilidade para que haja experiência. Isso quer dizer que, então, não há um abismo entre experiência, língua e linguagem. Toda a experiência vai se articular e se tornar compreensível na língua e pela linguagem. O mundo é sempre um mundo interpretado, um mundo que vem à língua pela linguagem. A hermenêutica, então, assim, desse modo compreendida, ela não é um estudo sobre um instrumento que a gente usa, mas é uma reflexão sobre o próprio elemento no qual nós existimos e nós compreendemos. Então, o que eu tentei mostrar até esse ponto é que, ao pensar a língua e a linguagem a partir do solo comum da fenomenologia e por caminhos distintos, o Gadamer e o Riquet nos oferecem uma concepção de hermenêutica que é ao mesmo tempo uma afirmação da nossa pertença radical à dimensão linguística e uma defesa da abertura crítica e reflexiva que é inerente ao ato de interpretar. Essa concepção filosófica da hermenêutica é uma concepção que consegue evitar tanto um reducionismo metodológico, que é muito típico das hermenêuticas metodológicas, como jurídicas, teológicas, ou seja, as hermenêuticas regionais, tanto evita, né, então, esse reducionismo, quanto
que essa concepção consegue evitar também um ontologismo unilateral, talvez seja o risco apontado por muitos que Heidegger cai, torna a hermenêutica uma espécie de ontologia do qual não se poderia escapar. E ao fazer esse movimento, tanto Gadamer quanto Ricoeur, eles acabam abrindo espaço para uma concepção muito mais dinâmica do que significa ser um ser que compreende, o que significa ser um ser de linguagem. Eu não sei como é que estamos de tempo aqui, Wayne. Ô, Christian, na verdade, se você puder já finalizar, eu acho que a gente ganharia o tempo para Tá. o debate. Não, perfeito. Então, assim, último ponto então, que eu quero falar, então, bem mais sucinto, é que eu falei até agora sobre linguagem, não falei sobre língua, né? Como que fica a concepção de língua dentro da obra desses autores? E é interessante porque quando a gente atenta para esse aspecto, nós percebemos que a discussão sobre língua acaba ficando um pouco secundária. É como se o entendimento do que é língua estivesse muito claro, muito óbvio. A gente não tem tanto o que discutir. A língua é aquilo que os linguistas falam, mas aí a gente deveria perguntar quais linguistas, né? Jacobson, Saussure, que cada uma dessas vertentes também vão ter discussões sobre a língua e o papel dela, que são muito diferentes. E parece que essa discussão não está nem em primeiro plano, nem em segundo plano na obra desses dois autores. Então, assim, para tentar fazer um fechamento, nesse contexto de hermenêutica filosófica, língua, ela é necessariamente reconhecida, parece, assim, como um sistema que é pré-individual, que é um sistema objetivo de regras, de possibilidades, mas que ela não pode ser tomada como uma totalidade exaustiva do fenômeno do sentido. A ênfase maior vai recair sobre a linguagem, como eu estava dizendo, enquanto um acontecimento existencial, processual e aberto, que é mediador entre mundo e sujeito, sempre vai ser sempre além de qualquer sistema puramente formal. Só que língua ainda é concebido aqui de uma forma um pouco espontânea, como um sistema, ah, como um sistema de símbolos que é compartilhado, que é construído antes do sujeito entrar no mundo, um fundo compartilhado da língua, como condição de possibilidade para a criatividade. Mas aí, realmente, eu vou deixar então aqui o N. Essa discussão da língua acaba sendo um pouco mais complicada quando a gente confronta ela com os linguistas, né? E, então, acho que é assim que eu encerro. Tá Obrigado. ótimo, Christian. Obrigado. Obrigado, parabéns pela apresentação igualmente. Eu vou abrir imediatamente, então, a discussão. Claro, eu tenho questões, mas é muito importante, em circunstâncias como essa, ouvir o público participante, né? Então, por favor, gente, agora a gente tem aí. A gente pode manter o horário, 15 minutos de debate, pode avançar um pouquinho, talvez até mais 5 minutos. Então, vamos aí garantir 20 minutos, no teto de 20 minutos, para a gente poder discutir com o Christian e com a Amanda. Alguém tem alguma questão, algum comentário? Pedro, por favor, tome a palavra. Bom dia, vocês me ouvem? Um Parabéns, pouco, Amanda. só Estão um pouco vendo? abafado, mas dá para te entender bem, Pedro. Tá, Pode deixa eu seguir. tentar trazer Ah, mais perto melhorou do já microfone. melhorou. Beleza. Parabéns, Amanda. Parabéns, Christian. Quero fazer uma pergunta para cada rapidamente. É, eu fiquei curioso, Amanda, naquela última ferida narcísica de inversão, vou chamar nesse termo, que o Bauman apresenta, ali no final da sua apresentação, que a primeira na sociedade líquida moderna seria, né, a teoria da conspiração do terraplanismo, em alusão a Copérnico, né? Se eu entendi bem. A segunda seria a crença criacionista, em alusão a Darwin. E a terceira, que eu fiquei curioso, que eu não sei se o Bauman fala sobre ela, e eu não sei se na sua apresentação você apresentou, falou de alguma forma e passou desapercebido para mim. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, se você puder. Pergunta para o Christian. Christian, eu entendi sua proposta, né, a partir da ascendência da hermenêutica na fenomenologia, tanto de Gadamer em Heidegger e Ricoeur em Husserl,
Mas eu fiquei pensando sobre isso, e eu não sei se é nessa abertura que você apresentaria de como que a linguagem foi tratada como instrumento pela filosofia analítica. Eu não sei se é por essa via que você vai, mas eu fiquei pensando porque o Riquet tem um diálogo muito frutífero, eu diria, com a filosofia analítica. Ele menciona, acho que um dos dois autores que ele mais menciona é o Austin e o Searle, né, na teoria dos atos de fala, e eu queria que, se você pudesse, saindo um pouco do objetivo da sua fala, e você até me desculpa, mas queria que você pudesse apresentar essa articulação também, porque eu acho que haveria algum tipo de elucidação, ou o que os analíticos fazem é meramente gramática, e aqui muitas aspas. Enfim, obrigado. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Eu vou começar, né, então, respondendo. Bom, então, o Baum, ele não fala sobre essa resposta, né? Mas, na verdade, ele também não fala sobre essa foi uma interpretação minha, sobre essa resposta à primeira ferida narcísica, né? O que o Bauman fala, de fato, é sobre essa ascensão em países de primeiro mundo que já passaram por enfim, né, tem esse nível, né, de ateísmo muito mais alto, e que agora voltam então a algumas formas de religião, e são religiões que geralmente são marcadas, é o que ele chama, né, de religião ciência, porque elas de alguma forma trazem isso para falar, não, não é igual era antigamente, agora é diferente. Mas então essa resistência, né, a terceira ferida do que seria, né, a do Freud, ele mesmo já traz, né, que é essa falta de boa vontade com a psicanálise, essa resistência à psicanálise, né, e hoje em dia a gente poderia talvez colocar, né, então essa categorização por alguns da psicanálise enquanto uma pseudociência, né? Ok, não sei se eu respondi. Pode passar para o Ok, Christian? não, ok, Amanda, perfeito, obrigado. Christian, pode tomar a palavra. Tá O Pedro bom. agradeceu aí no chat. Então, Pedro, realmente isso vai para um outro caminho, né? A concepção de língua e linguagem que a filosofia da linguagem analítica elabora, ela é bem diferente dessa vertente de hermenêutica filosófica. Eu acho que Ricoeur é um dos últimos grandes eruditos do nosso tempo, né? Porque ele conseguiu conversar com praticamente todas as tradições e de uma maneira muito com muita propriedade, né? Ele não simplesmente saiu do solo fenomenológico, hermenêutico e ignorou o trabalho desses outros linguistas ou filósofos da linguagem. Ele realmente dialogou com eles. Mas se eu consigo entender um pouco a tua pergunta, né? Tu quer saber qual seria então a forma de enxergar a língua, a linguagem para essas outras tradições, né? Eu entendo que, assim, dos trabalhos lá de Port Royal, da gramática de Port Royal, há uma certa concepção de língua que é a concepção de língua que Gadamer e Ricoeur tentam se afastar. Lá em Port Royal, havia uma compreensão da linguagem como, da língua principalmente, né? Mas da linguagem como um todo, como um instrumento de expressão de ideias. Tu tem lá aquelas ideias que estão dentro da tua cabeça e tu precisa botá-las para fora, daí nasce a concepção padrão de comunicação. E isso parece algo muito passado, falar em Port Royal, mas a gente vê essa mesma concepção em um linguista extremamente influente do século XX, que é Noam Chomsky. Então, essa visão continua sendo sustentada e ela acaba entrando em choque com essa visão mais hermenêutica filosófica, né? É irreconciliável? Eu acho que Ricoeur mostra para nós que há muitas reflexões produtivas dessa visão da linguagem como forma de expressão que a filosofia analítica trabalha de maneira muito profícua, mas ao mesmo tempo o Ricoeur é o que melhor mostra também os limites dessa abordagem, né? Não é que a língua não seja também em alguma medida instrumento, é que ela não é só isso. Essa é um pouco da rusga da fenomenologia hermenêutica, é que ela não se reduz a isso. Eu posso fazer uma excelente análise da linguagem, como fazem os filósofos analíticos, e extrair dali grandes consequências, inclusive para pensar relações lógicas proposicionais,
que, de novo, isso reporta a tradição de Port Royal, de pensar a língua como algo da lógica, como algo estruturado para a expressão, em última instância, eh, capaz de produzir uma língua eh, eh, mais universal, uma metalíngua que seria do âmbito da lógica, né? Só que, de novo, para a hermenêutica filosófica, ok, isso até pode ser em alguma medida, mas não é tudo, e o sentido não se dá meramente porque há um conteúdo dentro de palavras que pode ser carregado de uma cabeça para outra. E essa concepção é equivocada, segundo a fenomenologia, a hermenêutica filosófica, né? O sentido não se dá porque palavras são caixinhas com conteúdo, essa ideia de conteúdo e forma, mas o sentido se dá na dinâmica entre o uso da língua por meio dos seus falantes. Aí vai se produzir o sentido. Não sei se eu consegui te responder. Sim, conseguiu sim. Depois a gente conversa mais. Obrigado, hein? Obrigado, Christian. Tiago, Oi, pessoal, bom dia. Wayne, Amanda, Christian. Amanda, eu não consegui acompanhar a sua apresentação, cheguei um pouquinho depois, então minha pergunta vai para o Christian. Christian, é, eu queria que você pudesse falar um pouquinho a mais, como que você está pensando esse projeto em curso, né, a respeito da sua relação com a linguística e, de repente, poder falar um pouquinho mais de Saussure, mas resgatando então esse background aí da fenomenologia, da hermenêutica, né? Eu tenho interesse sobre isso porque Lacan faz um movimento semelhante nas primeiras obras, nos primeiros textos dele. Então ele conversa com Heidegger, depois ele vai para a linguística, né? Então vem um pouco daí minha curiosidade e seria legal escutar você. Obrigado, Thiago. Bom, o que me fez ir procurar o pessoal da linguística é justamente porque eu senti falta de um aprofundamento nas discussões no campo da filosofia hermenêutica sobre o que é língua e linguagem. Porque parece, assim, como eu tentei fazer um resumo muito grosseiro e rápido aqui no final, a língua é entendida de uma maneira um pouco como uma filosofia espontânea. Ela é compreendida de um jeito quase de senso comum, mesmo que seja um senso comum mais refinado, um senso comum produzido por linguistas, de modo geral, mas parece que falta considerar alguns elementos que eu quero buscar justamente em discussão com esses linguistas, ainda que a convergência com eles seja sempre muito difícil, muito complexa. Mas, assim, a minha pesquisa, de certo modo, eu estou tentando compreender a relação entre a subjetividade, ideologia e mundo. Porque desde a minha tese de doutorado, eu estava pensando como se constitui essa subjetividade, eu estou dizendo desse modo um pouco rigoroso, mas falta um elemento para se pensar, é de como que se articula o sentido produzido através da língua, não só da linguagem. Como que participa essa dimensão que ao mesmo tempo parece ter uma autonomia relativa em relação ao sujeito, ela funda o sujeito. Então, assim, como é que é essa relação aqui? Ok, que Gadamer e Ricoeur mostram que sustentam que a linguagem é o meio universal, mas como isso se desdobra? Como que isso funciona? De que modo, ao fundar o sujeito, ele também opera dentro da linguagem, como se ele tivesse, parece que fora, mas ele não está fora, sabe? Tem algumas tensões aí que precisam ser esclarecidas e eu estou tentando fazer isso. Essa é a minha relação com os linguistas ali, é uma relação tensa. Obrigado, bacana. Tenso, sim, sempre. muito bom. Alguém mais tem um comentário, uma questão? Eu vou colocar algumas. Aqueles que quiserem, por favor, basta indicar aí a mãozinha que a gente tem aí mais 10 minutos para o nosso debate. Amanda, na verdade, para você, eu teria um comentário e uma questão.
O comentário é o seguinte: bom, eu conheço essa articulação que você faz entre Freud e Bauman desde o mestrado, né? E assim é, é claramente notável o nível de aprofundamento e sofisticação que você alcançou nessa relação, assim, né? Essa apresentação deixa muito clara, está lá no capítulo do nosso livro, né? Convido, igualmente você fez, a todos a lerem esse capítulo, esse livro que vai sair em breve. Então, assim, de fato, você faz associações muito criativas, né? Autorais, você acabava de explicar, o Pedro, isso dá um ar, assim, de atualização, né? Crítica, reflexiva, que é bem interessante. Então, parabéns, acho que você refinou muito essa articulação. É, e aí, a pergunta é assim, bom, a apresentação acho que gira muito em torno dessa figura da ferida narcísica, né? Que é uma figura, assim, clássica, né? Enfim, todo mundo conhece um pouco isso e tal. E, e aí a pergunta é assim, se você não poderia aproveitar esse nível de sofisticação e criatividade que eu acabo de identificar para dar um passo mais ousado, no seguinte sentido. Eu acho, né, você foi construindo assim em torno da tríplice figura, né, das três feridas narcísicas. Eu não sei, Amanda, eu queria saber o que você pensa. Você não acha que a coisa está tão maluca hoje em dia que a gente precisa começar a pensar numa quarta ferida narcísica? Que o Freud não pensou, que o Bauman não pensou, que, quem sabe a Amanda não pensa, assim. Não sei. De um lado tem muito essa coisa também de, né, calma, baixa a bola, etc. Mas de outro lado, não sei não. Eu acho que o mundo está numa complexidade tão grande que talvez a gente precise pensar numa quarta ferida. Eu queria saber se isso passou pela sua cabeça, se você imaginaria qualquer coisa que vai nesse sentido, assim, uma questão de curiosidade. E, Christian, puxa, sempre um prazer te ouvir. A gente retoma o nosso debate interminável, ainda bem. É, vou fazer assim, tipo pé na porta, uma primeira questão assim já, né? E a segunda um pouco mais delicada, né? A pé na porta é a seguinte: você não acha, Cristian, que a gente poderia, nós, assim, estudantes da hermenêutica, talvez a gente pudesse reconhecer um pouco o menosprezo que a gente tem pela língua. Desculpa, a palavra é forte, né? Menosprezo, mas assim. E aí eu acho muito legal o seu gesto, porque aí você vai se meter lá no meio dos linguistas e da linguística, né? Por quê? Porque eu acho que você percebe isso. Acho que você percebe isso. Só que a hermenêutica é tão sedutora para nós, né, que a gente, de fato, assim, fica tomado pelo primado da linguagem, que é super complexo, super. é, Então, eu não sei, assim, né, pode ficar bem à vontade mesmo. Né, quando a gente pensa com Gadamer, como vocês, olha, mas isso é reduzir, né? A língua é uma perspectiva reduzida. Não sei, sabe, se isso não é menosprezo da nossa parte. Não sei se é uma concepção reduzida. Então, para dizer claramente, né, a dimensão instrumental da língua não é necessariamente uma dimensão redutora da existência. E eu acho que a gente pensa muito isso porque a gente é muito seduzido pela enormidade da beleza e da potencialidade da linguagem. Que é uma agenda, também não estou dizendo que tem que mudar, não, né? Mas eu tenho cada vez mais essa impressão, assim, de que, não sei, eu acho que, né, indo ao ponto, assim, talvez a gente tem que aprender mais sobre a língua, hermeneuticamente falando. Talvez redutora seja a compreensão hermenêutica da língua. Sei, né? Essa pergunta não é novidade nenhuma para você, porque você sabia que eu viria nessa direção em função dos nossos debates. Agora, outra coisa, a segunda pergunta que me interessa muito, você sabe, né? Essa distinção de Riquet e Heidegger, a gente sabe claramente, é uma sombra do Heidegger, não só sobre o Riquet, mas sobre o pensamento contemporâneo, né? E aí, toda vez que fala numa distinção, isso me interessa muito.
E aí você desenhou um pouco essa distinção apontando o fundo husserliano do Ricoeur, né? Indicando lá as quatro características, né? A teoria geral do sentido, a hipoquia, a derivação da linguagem, o mundo da vida. Só que aqui eu fiquei pensando assim, bom, esse também é o fundo do Heidegger e do Gadamer, né? Então eu queria saber se dessas quatro, talvez, você não poderia destacar alguma, você diz, olha, isso aqui é mais Ricoeur, por exemplo. O Ricoeur pesa mais a mão aqui, por exemplo, só para ver com um pouco mais de clareza essa, essa distinção ou originalidade do Riquet, se a gente pode usar esse termo, né? É claro, no sentido geral, eu entendi, quer dizer, né? O Riquet remonta muito mais a um projeto russeliano, né? Isso está claro, assim, muito mais alinhado a um projeto russeliano. Se a gente não gosta tanto, a gente pode falar de uma ruptura, ela é muito menor no caso do Riquet do que do Heidegger, né? Isso está claro, isso está claro. Mas se você pudesse só destacar alguma coisa que você vê mais, assim, olha, aqui, por exemplo, esse aspecto no Riquet, essa dimensão, ela é muito mais acentuada no Riquet do que no Gadamer e no Heidegger e tal. Isso me ajudaria a ver um pouco com mais clareza. Obrigado. Bom, vou começar então. Obrigada, Wayne, pelo comentário. Fiquei muito contente, muito feliz mesmo. E obrigada também por acompanhar a minha trajetória. Fico feliz, né, de não estar sozinha. Mas eu pensei sim, fiquei pensando, né, o tempo todo enquanto estava escrevendo esse capítulo e conversando com outras pessoas. E a primeira coisa que me vem à cabeça, né, dessa quarta ferida, qual que seria essa quarta ferida? Eu acho que poderia ser realmente dessa questão da tecnologia, né? E eu fiquei pensando até como até a questão da inteligência artificial e como que talvez assim os próprios resultados, os próprios sintomas, né, desse ferimento sejam próprias assim manifestações artísticas disso, né? Como que a gente tem filme, livro e esse medo de o que que vai acontecer desse futuro, que as coisas vão perder a mão, né? E eu acho que agora também até com essa questão da inteligência artificial, como que a gente às vezes se sente assim realmente tapeado, né? Porque eu sou uma que agora eu também vejo vídeo nas redes sociais e aí aparece assim no final que era inteligência artificial, eu falo, meu Deus, acreditei nisso. Então, mas enfim, a gente precisa também de tempo, né, para ver como é que isso vai se desenvolver, né? Pode ser tudo, mas também pode ser que isso não seja nada. Já estão até apostando contra as inteligências artificiais, né, nas bolsas de valores. Vamos ver então como que isso se desenvolve. E aí, então, uma outra possibilidade para essa quarta ferida, eu pensei também que poderia ser a questão climática, né? Aqui na Alemanha a gente fala muito sobre essa parte dessa parte, né, do como que o clima, que não obedece, né, e a gente também percebendo que a gente não consegue controlar isso. Pela primeira vez, a gente fala também sobre refugiados climáticos, o que é uma questão interessante para mim, né, porque ser refugiado pela ONU é você estar passando por algum tipo de perseguição, e você ter que abandonar um território nacional porque você está sendo perseguido. Então, quando a gente fala sobre refugiado climático, que perseguição é essa, né? Parece uma personificação do clima. E também a gente vê isso também, né? Algumas manifestações desse medo que a gente tem, né? Enfim, acho que a própria pandemia, né? Tudo bem que foi essa questão do vírus, enfim, só que também foi facilitado, né, por questões climáticas, né? E se falava que talvez a nossa vida possa ser que tenha mais por questões climáticas assim. Então, enfim, eu pensaria nessas duas, mas aí precisaria de mais tempo para desenvolver isso. Obrigada pela questão. Imagina, Amanda, só um minuto, Cristian. Então, Amanda, tá aí o desafio. Daqui a um ano você volta no nosso congresso FIUP5 com um novo capítulo chamado A Quarta Ferida Narcísica. Pode até formular em forma de interrogação, e aí você, então, toma esse tempo e nos responde no ano que vem. Obrigado. Combinado. Cristian. Tá, achei o botãozinho para voltar o áudio. Então, Wayne, o Wayne sempre fazendo as perguntas mais cabeludas. Bom, eu acho que eu estou muito de acordo contigo com relação. Talvez seja pesada a palavra menosprezo, mas eu estou muito de acordo com o sentido que ela evoca aqui, né? De que nós demos uma ênfase muito grande para o primado da linguagem como esse meio.
em que acontece o sentido, como a linguagem como produtora do sujeito, produtora do si mesmo, né? E a gente, enquanto filosofia hermenêutica, a gente parece ter deixado de lado um aspecto muito importante que é a língua, né? E quando a gente deixa de lado alguma parte, torna ela só um pressuposto, como se fosse óbvio, a gente sabe o que acontece, né? Toda filosofia que toma alguma coisa por óbvio, ela está tomando isso de um certo fundo de senso comum e refletido. Então, há um certo senso comum do que é língua, e tanto em Gadamer quanto em Ricoeur. A diferença é que Ricoeur vai muito mais além, ele consegue explorar muito mais essa relação entre a dimensão instrumental da língua com a sua dimensão existencial. E acho que aí responde também, de certa maneira, a tua pergunta sobre, tá, mas desses quatro heranças russelianas, o que que ele extrai mais? O que que é mais dele do que de Russell, né? Só um adendo assim, eu entendo que ele busca no projeto de Russell um modo de se afastar dessa influência quase que malévola de Heidegger, né? Porque é, é algo é algo muito tem uma gravidade muito grande, né? Parece que tu se aproxima da obra de Heidegger, se afastar é difícil, né? E acho que Ricoeur faz isso buscando ainda sem desconsiderar a fenomenologia, mas buscando ela na sua fonte mais original, né? E aí, então, assim, o que que o Ricoeur é mais original e o que que é mais influente de Russell? Eu acho que é justamente esse tratamento da simbólica, né? Por quê? Porque isso é mais de Russell, né? Porque em Heidegger, quando ele fala, por exemplo, sobre a relação entre os entes na cotidianidade, ele até fala de uma rede referencial de associação para a construção de sentido. Só que ele mesmo para no capítulo lá em Ser e Templo, dizendo: é isso só que eu precisava para falar do Dasein. Agora, quem quiser, continue aqui para frente, que se dane, né? Tipo isso, assim. E já o Russell, ele lá no primeiro volume das investigações lógicas, ele tem uma teoria do sentido e uma teoria da significação, né, muito importante. E ela justamente explora um refinamento que Heidegger simplesmente ignora. E eu acho que é por aí que Ricoeur consegue se respaldar e fazer o seu trabalho mais original, né? Porque ele parte dessa reflexão russeliana, só que ele não fica nela. Ele consegue aprofundar justamente dialogando com esse pessoal da pragmática, como falou o Pedro antes ali sobre os atos de fala, ele discute bastante isso, né? De ver a dimensão instrumental da língua sem perder a dimensão existencial. Só que assim, eu acho que algo, vai voltando para a questão do menosprezo, né? Eu acho que nós acabamos por ignorar o trabalho dos linguistas, sendo que assim, há uma discussão tão rica e tão profunda do que é língua e como ela influencia a constituição da subjetividade, que parece assim, às vezes, um pouco primário quando a gente lê a hermenêutica filosófica nesse ponto específico. Se ela nos encanta sobre a dimensão da linguagem, ela parece empobrecida quando trata da língua, né? Porque assim, que nem tu disse, há um primado da linguagem, mas não há um primado da língua também, já que para haver sentido eu preciso articular os elementos constitutivos de um sistema simbólico como a língua, e quando isso acontece, ela subjetiva esse si mesmo. Ela produz uma subjetividade. Não é só a ação da linguagem, mas a própria língua já vem articulada com sentidos que são anteriores a esse sujeito, como reconhece ambos os autores do Ricoeur e Gadamer, só que eles não exploram o quanto a língua também é um elemento constitutivo da subjetividade do sujeito. E ao fazer isso, aí a gente entra naquele problema sempre de se eu estou na linguagem, ela me funda e eu vou interpretar através da linguagem o quanto disso é uma interpretação própria daquele sujeito e o quanto aquele sujeito está reproduzindo dimensões que são anteriores a ele. Como é que funciona isso? Porque quando a gente trata só da linguagem, parece que o sujeito é o produtor criativo do sentido. Só que se a gente parte do primado da língua, o sujeito já não é mais a origem,
Ele não é mais o produtor do sentido, mas ele é quase que um suporte que sustenta esse sistema simbólico. Então, como conciliar essas duas perspectivas de um tal modo em que a gente não perca uma ou outra, né? Porque parece que os linguistas também simplesmente deixam de lado a questão da linguagem, porque, bom, a linguagem é a dimensão enunciativa, enunciativa é o falante, e deu, né? Se pega Benveniste, se pega Jacobson, ambos tornam assim, a enunciação é um problema interessante, bacana, mas a gente pode tratar das outras dimensões da língua, considerando essa dimensão da linguagem meramente como um suporte, né? Um suporte existencial, mas que não vamos tratar porque não faz parte da linguística, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, Wayne. Não sei Perfeito. se. Perfeito. Irretocável. Olha, a equipe já nos avisa aqui da necessidade de finalizar a mesa, mas eu quero abrir a palavra ao Hélio, pedir só ao Christian e à Amanda também respostas um pouco mais curtas, que em 4 minutinhos a gente tem que dar início à nossa segunda mesa. Por favor, Hélio, pode colocar sua questão. Oi, Última inscrição da mesa. bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. É, eu queria fazer uma pergunta pro Christian. Eu vou ser bem rápido, né? Eu estou na filosofia hoje, eu vim da letras, né? E a sua apresentação me lembrou muito, assim, autores que a gente trabalha, né, no curso de letras. E eu não cheguei a ter um contato com a hermenêutica, mas eu tive um contato com a análise do discurso francesa, né? Do Michel Pechet. Acredito que você já tenha ouvido falar. E acabou que eu ia fazer uma pergunta, você acabou meio que respondendo parcialmente ela agora. Quer dizer, o Michel Pechet ele faz uma crítica aos linguistas que eles partem de uma certa filosofia espontânea, né? Eles trabalham, eles analisam a língua, estudam a língua, mas eles não dão a concepção de língua que eles estão trabalhando, né? E o Michel Pechet ele vai dar muita ênfase nesse aspecto que eu acho que você acabou falando agora, que a linguagem, a língua, ela não é transparente, né? Na verdade, a língua, de certa forma, ela é opaca, né? Quando você trabalha, você produz um enunciado, você está sendo, de certa forma, atravessado por um- uma série de pré-concebidos. Aí eu queria saber de você, a hermenêutica, ela também está pensando a língua como essa coisa opaca, quer dizer, como uma coisa que a língua também sendo capaz do xiste, do ato falho, por exemplo, como algo que é uma certa incompletude? Essa é a minha pergunta. Não sei se eu posso já responder, Wayne. Tá. Não, Hélio, legal, legal. Essa bibliografia das letras, assim, é algo que eu tô ainda me inteirando, né? Mas já conheço a obra do Michel Pechet. Inclusive, é para sair uma tradução que eu estou fazendo uma entrevista dele e da HD, no próximo número, assim, mas eu vou divulgar depois quando sair. Então, assim, só para responder o mais rápido possível aqui, como é que é? Peraí que eu perdi a pergunta. É, rapaz, perdi a tua pergunta, Hélio. Tem essa dimensão também muito presente da psicanálise, de ato Ah, falho, de sim, 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 metáfise e sim. tal. Tá, não, perfeito, perfeito. Eu acho que a gente enxerga isso muito mais em Riquet, porque Riquet, de fato, considera essa plurivocidade da língua, né? E, ao fazer isso, ele também retorna a Freud, mostrando a possibilidade de como que o sistema simbólico permite esses deslizamentos de sentido e, claro, o xiste, a ambiguidade, tudo isso. Isso o Riquet acho que dá conta bastante, né? Pelo menos é assim, talvez não satisfaça os linguistas da análise do discurso pechetiana, mas não dá para ignorar que Riquet tratou disso, né? Já Gadamer não dá para dizer o mesmo, né? Gadamer não se aprofunda nesse aspecto. Então, daria para dizer, de certo modo, que sim, a filosofia espontânea de Gadamer sobre a língua é de uma certa transparência, né? Ainda que ele entenda que o sentido foi construído antes do sujeito, antes do Dasein, ou seja, como for que a gente for designar isso. Gente, posso falar uma coisa? Desculpa, mas seria bom ir terminando, porque tem que começar a outra, né? É o que a gente Porque vai fazer a gente nesse não está exato. conseguindo, a gente não tá conseguindo abrir a sala da outra enquanto não terminar essa, e daí as pessoas começam a pedir para entrar, porque tem gente que não está aqui e vai na outra.
Perfeito, Fátima. Pessoal, então a gente encerra a nossa. Obrigado, Christian. Acho que você tinha justamente terminado a resposta. Então, agradeço muito. Agradeço a todos que participaram da mesa. A gente começa, então, imediatamente agora. Todos receberam o link. A mesa das 10 horas.